Olá a todos e a todas, bem-vindos à nossa aula de hermenêutica e hoje nós vamos estudar a respeito de um assunto muito importante dentro do estudo da poesia hebraica. Começamos a estudar a poesia hebraica, vimos a importância da poesia hebraica na aula passada e hoje nós vamos estudar os tipos de construções mais comuns na poesia hebraica, que são justamente as construções paralelas, também conhecidas como paralelismo, as construções concêntricas e as construções quiásticas ou espelhadas. E a razão desse estudo é porque os autores da Bíblia utilizaram-se de maneira ampla de todas essas formas de construção da poesia. Então vamos à nossa aula de hoje, estudando as construções, as estruturas ou construções na poesia hebraica. Então, primeiramente, vamos perceber que existem três tipos de construção ou de estruturas na poesia hebraica. Tanto na Bíblia, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós encontramos essas três formas aí. Tá? A primeira delas é chamada de construção paralela, também muito conhecida como paralelismo. Veremos que existem três tipos de paralelismo, mas por enquanto vamos, por hora, perceber que existem construções paralelas. Em segundo lugar, construções concêntricas, também chamadas de concentrismo. E em terceiro lugar, construções em espelho, também conhecido como construções quiásticas, o famoso quiasmo que nós vamos conhecer nessa aula. Bem, passemos então ao primeiro tipo de construção, que é o paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo é um tipo de construção que ocorre quando os elementos em relação, 2 a 2, aparecem dispostos de modo paralelo. Então nós temos duas proposições que estão lado a lado e há uma relação entre elas e, portanto, estão em paralelismo, que pode ser de tipo sinonímico, antitético ou sintético. Então, existem três tipos de paralelismo. O primeiro deles é o paralelismo sinonímico, o segundo é o antitético e o terceiro é o chamado paralelismo sintético. Vamos conhecer um a um. O primeiro tipo de paralelismo é chamado de paralelismo sinonímico, que vem a ser o seguinte: consiste em expressar duas vezes a mesma ideia, com palavras diferentes. Então, nesse tipo de paralelismo, uma mesma ideia, o mesmo conceito, ele é comunicado, mas de formas diferentes. A finalidade desse paralelismo é enfatizar ou esclarecer determinada ideia ou conceito. Repara bem no Salmo 113, versículo 7. A respeito de Deus, o salmista diz: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Eu coloquei até nas mesmas cores as palavras ou expressões que estão em relação de paralelismo. Então veja, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vemos aqui que o verbo levantar, cujo sujeito é o Senhor levanta, encontra um verbo paralelo na proposição seguinte, que é o verbo erguer. Então, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Quer dizer, ele levanta, ele ergue. São sinônimos. Pó e lixo estão em verde. Estão em verde, mostrando a relação entre pó e lixo. E necessitado e pobre estão em azul, para justamente poder marcar essa relação
entre esses dois adjetivos. Então, dois verbos que estão como sinônimos, dois substantivos e dois adjetivos. Então, você veja que são duas proposições em paralelo. Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o monturo. Eu poderia dizer que Deus é aquele que muda a sorte dos abatidos. Poderia dizer que Deus é aquele que muda as circunstâncias do oprimido. Mas isso é dito de maneira diferente. Isso é dito de duas maneiras diferentes. Quer dizer, ele poderia dizer de uma maneira só, mas ele utiliza-se de duas proposições para falar exatamente ou para comunicar exatamente o mesmo conceito, né? A ideia é de alguém que está numa situação de penúria, né? Nisso nós vemos através da palavra necessitado, a palavra pobre, né? O necessitado que está no pó, que está no chão, né? Ele está no chão, ou seja, ele está numa situação de penúria. O pobre que está no lixo, né? Ou no monturo, ou seja, são pessoas que estão passando por abatimentos, por humilhações, por penúrias, e é dito a respeito de Deus que Deus muda as circunstâncias dessa pessoa, levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre. Esse tipo de paralelismo aqui é um paralelismo membro a membro. Quando vemos que os membros se correspondem. Nem todo paralelismo de tipo sinonímico chega a ser membrorum, mas esse exemplo aqui é um paralelismo membro a membro. Vejamos um outro exemplo. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Aqui nós temos, né, no Salmo 93, versículo 3, também um paralelismo aonde nós vemos uma correspondência membro a membro. Sendo que, até mais do que sinonímico, né, as palavras se repetem. Levantam os rios, levantam os rios, levantam os rios. Sendo que no segundo segmento está assim: levantam os rios o seu bramido, e no terceiro, levantam os rios o seu fragor. De qualquer forma, o fato dos rios levantarem o seu bramido, levantar o seu fragor, significa que os rios, eles, a correnteza, né, ela emite um som. Esse som da correnteza, o salmista chama de bramido ou de fragor. Mas veja que essa construção é uma construção em paralelismo e de paralelismo de tipo sinonímico. Esse é o primeiro tipo de paralelismo, né, do tipo sinonímico. Veja ainda outro exemplo. Provérbios agora, né, para que você não pense que só existe poesia nos salmos. A poesia está, na realidade, em muitas partes da Bíblia. Está nos salmos, a poesia está nos livros de sabedoria, nos livros proféticos. Aparece, inclusive, em livros que são majoritariamente narrativos. A poesia aparece no Novo Testamento, os evangelhos têm poesia, as cartas de Paulo e assim sucessivamente. Até no Apocalipse nós vemos poesia. Veja aí, Provérbios 2:21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Aqui nós temos a relação também de um paralelismo que corresponde quase que membro a membro. Retos correspondem a íntegros, habitarão com permanecerão, e terra corresponde ao pronome nela, né? É como que se ele dissesse numa única sentença, ele poderia dizer numa única sentença o que ele preferiu dizer em duas. Ele poderia dizer assim: aqueles que obedecem a Deus possuirão a herança. A herança possuirão as promessas, por exemplo. Mas ele diz os retos.
para logo em seguida dizer os íntegros. Habitar, permanecer, a terra, que é a herança, né? No Antigo Testamento, a promessa que Deus deu a Abraão foi a promessa da terra. Então, além da promessa de um povo, né? Povo, terra e bênção. São os 3 elementos da aliança de Deus com Abraão. E aqui nós vemos que a terra é possessão para os retos e também para os íntegros. Mais um exemplo de paralelismo sinonímico. Vejamos um outro tipo de paralelismo, que é o paralelismo chamado de antitético. O paralelismo antitético é formado pela oposição ou pelo contraste entre 2 ideias ou imagens poéticas. Por exemplo, Salmo 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Esse versículo pode nos lembrar 2 coisas, né? Ou que nós emprestamos dinheiro e não recebemos, ou também que tomamos dinheiro emprestado e não pagamos. Os ímpios, agora é doloroso quando nós lemos isso, né? Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. É doloroso, seja porque você não vai receber, ou seja porque você tomou emprestado e não devolve. A Bíblia diz: os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Agora, olha só a ideia do contraste entre a atitude do ímpio e a atitude do justo. Aqui, esse salmo faz um contraste. É por isso que o salmista ele optou por uma construção paralela, né, de cunho antitético. Porque, veja, os ímpios estão em oposição aos justos. A atitude do ímpio, que é tomar emprestado e não devolver, está em oposição à atitude do justo, que é dar com generosidade. Então repare bem que existe aqui um contraste de ideias, um contraste de atitudes. As atitudes do ímpio são opostas à atitude dos justos. Um outro exemplo de paralelismo antitético, Salmo 1, versículo 6. É formado pela oposição, pelo contraste entre 2 ideias ou imagens poéticas, como você já sabe, já ouviu. Veja lá o versículo 6 do Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós vemos, mais uma vez, um contraste entre 2 caminhos. Aliás, o Salmo 1 é conhecido como Salmo dos 2 caminhos. Tá? Um é o caminho do justo, o outro é o caminho do ímpio. O caminho do justo é um caminho de aproximação da Torá, porque ele medita na Torá de dia e de noite. Então, por isso, ele é um abençoado, um bem-aventurado. Ele medita na Torá, suas raízes estendem-se para junto dos ribeiros de águas. Diz o próprio texto que o justo, por fazer assim, ele dá fruto na estação própria, como essa árvore com raízes profundas e que dá fruto. A folha não cai e tudo quanto faz prospera. Já o ímpio, não é? O ímpio, que é aquele que anda no conselho, né, dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores, ele é justamente aquele que tem um movimento progressivo em direção ao mal, né? Que no caso é o afastamento da Torá. Portanto, são 2 caminhos. Um é um caminho que conduz à vida, é o caminho do justo. O outro é o caminho que conduz à morte, é o caminho que perece. O caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós vemos um contraste de ideias. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, você veja que as construções em paralelo são de diversos tipos. Já vimos 2. Uma é o paralelismo de cunho sinonímico, o paralelismo sinonímico. O outro é o paralelismo antitético. O sinonímico, você fala duas coisas
que significam uma só coisa. São duas proposições, duas maneiras de dizer ou de comunicar uma só ideia. Paralelismo sinonímico. Paralelismo antitético é quando se apresentam duas proposições, duas frases, mas elas estão em oposição. E agora nós vamos ver o terceiro tipo de paralelismo, que é o chamado de paralelismo sintético. Aqui, as duas linhas do verso não dizem a mesma coisa, mas antes a declaração da primeira linha serve sobre a qual a segunda declaração se fundamenta. E aí a relação é de causa e efeito. Quer dizer, a segunda proposição se fundamenta na primeira. Pode ser uma relação de causa e efeito ou até mesmo de complementariedade. A segunda complementaria a primeira. Poderia completar a primeira. Então, por exemplo, veja aí Salmo 1, versículo Salmo 51, versículo de número 10. O texto vai dizer exatamente o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Coração puro e espírito inabalável não são a mesma coisa. Mas uma vez que o coração do salmista torna-se puro, dentro dele é renovado um espírito que não se abala. Ou seja, está numa relação de causa e de efeito. Salmo 19, versículos 7 a 9. Por exemplo, ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, ou revigora a alma. Veja, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Há uma relação aí de causa e efeito. Veja só, porque a lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma. Então, há uma relação de causa e efeito. Né? O que segue é a mesma coisa. Veja as proposições seguintes. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Veja que interessante. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e, portanto, poderíamos dizer assim, tornam sábios os inexperientes. Porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, eles tornam sábios os inexperientes. Então, há uma relação de causa e efeito. Veja a proposição seguinte. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Por que o coração se alegra? Porque os preceitos do Senhor são justos. Então, não há aqui uma relação de sinônimos, não dizem a mesma coisa, não há uma relação de paralelismo sinonímico e nem tampouco de paralelismo antitético. Aqui há uma relação de paralelismo sintético, onde a primeira proposição ela fundamenta a segunda. Veja a próxima proposição. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Essa é a causa. Qual é o efeito? Trazem luz aos olhos. Ou seja, porque os mandamentos do Senhor são límpidos, eles trazem luz aos olhos. Trazer luz aos olhos eles esclarecem, né? Eles dão entendimento. Muito bem. Esse é o paralelismo sintético. Então, nós vimos até agora as construções, o tipo de construção da poesia hebraica que se chama paralelismo ou construções em paralelos, que são de 3 tipos. Número 1, paralelismo sinonímico. 2, paralelismo antitético. 3, paralelismo sintético. Agora nós vamos olhar as construções concêntricas. Preste atenção. O que são construções concêntricas? São aquelas cujas frases iniciais e finais são paralelas, destacando um terceiro elemento que é central. Em outras palavras,
a unidade central é enfatizada, enquanto as demais, são paralelas. Então, na estrutura concêntrica, nesse tipo de estrutura concêntrica, nós temos justamente o destaque de um elemento central, como o próprio nome diz. Você tem uma construção paralela, tá? E você vai, na sequência ainda desse estudo, você vai ver o que é uma construção espelhada, mas aqui nós temos uma construção espelhada, ou com paralelismo invertido, veja, A, B, C. B', A'. O B' corresponde ao B, o A' corresponde ao A, e no centro está o C. Você vai entender bem com o exemplo que eu vou dar. Olha só um exemplo claro de uma estrutura concêntrica. Provérbios, capítulo 6, versículos 17 a 19. É aquele texto que diz que 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima ele abomina, né? Ou ele detesta, a sétima ele abomina. Então veja só, o versículo 17 diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Normalmente, quando você lê 6 coisas, ele odeia. A sétima abomina, você tende a achar que a ênfase está na sétima coisa que Deus abomina. Mas a ênfase do texto não está nessa sétima coisa. A ênfase do texto está no centro do texto, porque essa é uma estrutura concêntrica. Acompanha comigo só. Você tem aí olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Eu vou chamar aqui olhos altivos de A. Tá vendo A? Língua mentirosa eu vou chamar de B. Mãos que derramam sangue inocente é o C. Coração que trama projetos iníquos é o D. Agora preste atenção. Pés que se apressam a correr para o mal. Pés equivalem às mãos. Olha só. Pé equivale a mão. Testemunha falsa, no 19, eu vou chamar de B'. Ó, C' são os pés. Equivale a C. C' equivale a C. Pés equivale a mãos. Tá vendo? Agora olha o B'. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa equivale a B. Língua mentirosa. Porque a pessoa só pode testemunhar, né, com a boca, ou seja, com a língua. A língua é a boca. Representa a boca. E o A', no 19b, equivale ao A, do 17, olhos altivos, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então você tem olhos, os olhos altivos correspondendo ao que semeia contenda entre os irmãos, a língua mentirosa correspondendo à testemunha falsa que profere mentiras, é a língua mentirosa. O C são as mãos que derramam sangue e equivale ao C', que são os pés que se apressam a correr para o mal. E o que está no meio? Eu destaquei em vermelho, é o D, é o coração que trama projetos iníquos. Olha que interessante essa estrutura concêntrica. Por quê? Porque os olhos são altivos, porque o coração trama projetos iníquos. A língua é mentirosa, porque o coração trama projetos iníquos. As mãos se apressam a derramar sangue, porque o coração trama projetos iníquos. Os pés se apressam para o mal, também porque o coração trama projetos iníquos. Testemunha falsa, também devido ao coração que trama os projetos iníquos. E semeia-se contenda entre irmãos, porque o coração trama projetos iníquos. Então olha de novo, olha que coisa linda essa estrutura concêntrica de Provérbios, onde o centro da estrutura é o coração
que trama projetos iníquos. Portanto, este é um excelente exemplo de estrutura concêntrica na Bíblia. Veja um outro exemplo, o Salmo 108, no versículo 3. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Essa estrutura aqui, Salmo 108, versículo 3, é uma estrutura ABC, A', B'. Por quê? O A', cantar-te louvores, tem relação com render-te graças. Render graças e cantar louvores. São expressões que se correspondem. Olha o B, entre os povos. Veja o B', entre as nações. E o que está no meio da estrutura? Ó Senhor, quer dizer, o Senhor, né? Quer dizer, a razão das ações de graças, a razão dos louvores, não é? Entre os povos ou entre as nações, é o Senhor, que está no centro da estrutura. Interessante isso, né? Você já tinha percebido essas coisas na Bíblia? Tem isso e muito mais. Vamos ver o terceiro tipo de construção, que é a chamada construção em espelho, também conhecida como quiasmo. Construção em espelho ou quiasmo. É um tipo de construção semelhante à concêntrica, mas não tem um centro. Essa estrutura é do tipo AB, B', A'. Veja só, por exemplo, o Salmo 108, versículo 4. Repara que aqui, nunca é demais frisar, não tem um centro. Simplesmente você tem uma estrutura espelhada. AB, B', A'. Né? Como essa aí. Salmo 108, versículo 4. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Repara que o A corresponde a acima dos céus. Né? O A é acima dos céus. O A' é para além das nuvens, que é acima dos céus. É a mesma ideia. O B se fala da misericórdia de Deus. Se eleva a tua misericórdia. O B', a tua fidelidade. Misericórdia corresponde à fidelidade. Então, você tem aqui, nós temos aqui uma estrutura espelhada, que podemos chamar também de estrutura quiástica. A poesia hebraica, portanto, ela é muito rica, ela é riquíssima, ela tem todo um conjunto de estilos, né, de construção poética, que realmente são maravilhosas. Hoje nós vimos 3 tipos de construção da poesia hebraica. Vimos o primeiro tipo de construção, que é a construção chamada de paralelismo, ou construção em paralelo, ou paralelismo. Vimos que existem 3 tipos de paralelismo. O primeiro tipo é o paralelismo sinonímico. O paralelismo sinonímico ocorre quando o autor, o poeta, o autor bíblico, ele comunica uma mesma ideia ou o mesmo conceito de 2 formas diferentes. Esse é o paralelismo sinonímico. Os exemplos que nós vimos, inclusive, são de paralelismos membro a membro, mas nem sempre acontece assim. Mas se as 2 frases, proposições, se elas comunicam a mesma ideia, temos ali um paralelismo sinonímico. Diferentemente do paralelismo sinonímico, temos o segundo tipo de paralelismo, que é o paralelismo chamado de antitético. Este faz o contraste entre 2 ideias, ou entre 2 conceitos, de maneira que uma proposição estará em oposição a uma outra proposição. Esse é o paralelismo chamado de antitético. E o paralelismo sintético é aquele paralelismo onde a primeira proposição fundamenta a segunda, onde as proposições estão numa relação de causa e efeito. Vimos
portanto, esses três tipos de paralelismo, que são sinonímico, antitético e sintético. Isso diz respeito à construção do paralelismo. O segundo tipo de construção é chamado de construção concêntrica, quando nós temos uma estrutura onde há um espelhamento das expressões ou das proposições, e no centro, no centro você tem uma ideia ou um conceito. Então, as construções concêntricas elas têm um centro, e o autor bíblico quer chamar a atenção para esse centro, ao qual o texto ou toda a poesia ela converge para esse centro. Essa é a construção concêntrica, conforme o Provérbios no capítulo 6. E por fim, nós vimos a chamada construção em espelho ou quiasmo, que é semelhante à anterior, só que ela não tem um centro. O quiasmo não tem um centro. Quando o quiasmo tem um centro, nós temos uma construção concêntrica. Não é? Deixa de ser um quiasmo tradicional e passa a ser uma construção concêntrica. De maneira que hoje nós vimos três tipos de construção da poesia hebraica. A poesia hebraica é muito rica. Ela se utiliza de muitas metáforas, de muitas figuras de linguagem, mas nós vamos ver isso na nossa próxima aula, quando vamos falar sobre figuras de linguagem. Então, nossa aula de hoje versou sobre as construções da poesia hebraica. Eu espero que tenha acrescentado conhecimento a você, para você estudante de teologia, para você leitor da Bíblia e que está aprendendo a valorizar o texto bíblico, né? A se encantar com o texto bíblico. Eu vou ficando por aqui, desejando a você excelente estudo e até o nosso próximo encontro. Até lá!